Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Economia. E agora? E agora a gente vai falar sobre os hotéis, o turismo de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Como anda? Qual a perspectiva para esse ano de 2022? O carnaval foi assim meio mais ou menos, mas e a Semana Santa? Será que teremos grandes acomodações? Será que a gente terá o turismo quente fervendo? O que muda aí com a questão econômica, inflação, tentar discutir um pouquinho do que o turismo sofre com o impacto econômico. Vamos discutir com a Patrícia Coutinho, que tem a honra de receber ela, que é diretora de comunicação da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Minas Gerais. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Para a gente poder falar muito sobre essa questão da rede hoteleira, tentar entender. É um setor que vem batalhando já há algum tempo para se manter em meio a tantos problemas, né? Sim, sim. Realmente, principalmente para o turismo de negócios, né? Foram os piores anos da história, 2 anos de muito sofrimento mesmo, muitas demissões, fechamentos de hotéis. E a gente espera aí gradativamente estar recuperando aí o prejuízo e avançando, né? Inclusive teve a reabertura, já tá se tendo notícia de reabertura de hotéis que haviam as operações haviam sido encerradas, o que nos anima. Você citou uma coisa muito interessante num evento que a gente participou aqui, um evento do Conexão Empresarial, e você citou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, assim, quando a gente pensou em fazer um programa sobre o turismo, que é o tanto da mão de obra que foi perdida devido à pandemia. Não que o setor não tivesse recuperado, mas aquela pessoa acabou se encontrando num outro caminho, num outro setor, e aí vocês tiveram que treinar nova mão de obra, né? Sim, segundo a CNC, foram perdidos 500 mil postos de trabalho nesses últimos 2 anos. Já foram recuperados aí 1/3 desse montante, mas a dificuldade agora é que como as pessoas foram demitidas, elas buscaram outras ocupações. Então agora até para repor essa mão de obra, a gente está tendo um pouco de dificuldade. Em alguns casos não, em alguns casos os hotéis estão conseguindo chamar toda a equipe que outrora trabalhava, mas às vezes a gente tem dificuldade sim, porque as pessoas já estão em outros trabalhos. E nessa dificuldade de treinar a mão de obra, hoje a gente sabe que o turismo ele tem as formações específicas, né? A rede de hotelaria, a questão dos restaurantes, tem restaurantes do Senac, por exemplo, que trabalham e tudo mais. A turma se forma ali para ser para ser garçom, justamente visando a questão hoteleira. Mas mesmo assim, mercado de trabalho é outra coisa, né? Então chega lá, acaba que o empresário ele tem que preparar aquela mão de obra para atender o seu público, né? Sim, e também tem a questão da experiência, né? E que a pessoa às vezes precisa ter uma certa experiência para trabalhar em algum empreendimento, mas realmente às vezes falta o match, encontrar quem está precisando de trabalho e quem está precisando de alguém para trabalhar. Então, os sindicatos, as associações, a gente busca fazer isso, né? Juntar essas duas pontas. Você que está acompanhando em casa agora, tá pensando assim, poxa, o turismo, Fabiano, melhorou um pouco, voltei a viajar, eu voltei a passear, eu voltei a sair, a máscara não está sendo mais obrigatória em alguns lugares, aliás, no estado e também em Belo Horizonte, ela não é obrigatória mais ao ar livre, né? No espaço físico interior ainda há necessidade em muitos lugares, Belo Horizonte é assim. Mas será que isso, na prática, tem melhorado mesmo? É o que eu tenho a grande pergunta para você, Patrícia. Esse movimento que a gente está vendo já das pessoas e tal, isso já está registrando? Eu sei os dados que tem até nas publicações da associação. O janeiro e fevereiro foram meses que já deram uma melhorada se comparado ali a novembro, dezembro, mas ainda longe de ser aquele patamar ideal. Pensando aí nos próximos feriados, nos próximos caminhos, nos próximos, de certa forma, o momento do turismo, né? Tem os feriados, tem as férias depois em julho.
A gente pode imaginar que isso vá numa crescente, uma vez que a pandemia vai mesmo dando sinais de virar uma endemia? Sim, eu queria só fazer uma observação, porque assim, Claro. o Brasil é muito grande e dependendo da região, o turismo vai bem ou mal. Então, o que a gente percebe nas férias de janeiro, por exemplo, o Nordeste foi muito bem, as cidades litorâneas foram muito bem, interior também foi muito bem. Aqui em Minas, o interior de Minas não pode reclamar, porque com essa questão do isolamento, as regiões, as pessoas cidades preferiram ir para lá, né? preferiram viajar para o interior. Eu volto a dizer que o que eu acho que sentiu mais essa questão do turismo foram as capitais que voltadas para o turismo de negócios. São Paulo, Belo Horizonte, aqui em Minas, por exemplo, Montes Claros, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, né? Essas cidades sim sofreram. Agora, a crescente sim, a gente está agora numa fase muito mais branda da pandemia, com a vacinação, né? A gente está otimista sim, mas claro, cada momento surge uma nova questão, ou uma nova variante. E o turismo está se adaptando a esse tipo de problemas que surgem, né? Agora, como a alta do preço, da inflação e tudo. Agora, vários especialistas acreditam que será um ano de 2022 marcado pelo turismo em Minas Gerais interno, né? Em que o mineiro passe a conhecer mais o próprio estado. Isso é uma grande verdade. Às vezes a pessoa conhece Fortaleza, conhece Maceió, conhece João Pessoa, mas não conhece Belo Horizonte, está no interior e não conhece Belo Horizonte. Belo Horizonte tem várias atrações, tem vários momentos culturais na cidade. Então, quer dizer, talvez seja um ano mesmo, você acredita que seja o ano do turismo interno? Eu acredito, por causa das altas. Agora, por exemplo, a questão do combustível, isso vai encarecer as passagens de avião, então as pessoas vão preferir se locomover a curtas distâncias de carro. E para nós, mineiros, nós temos que pensar que nós somos 22 milhões de habitantes. Nós somos um estado grande, com muitos destinos turísticos. Então, o ideal e até mais barato de fazer esse tipo de publicidade e de incentivar o turismo seria dos mineiros conhecerem Minas, as pessoas que são da capital conhecerem o interior de Minas e quem é do interior, por exemplo, conhecer a capital. Né? Eu acho que isso já seria maravilhoso e já poderia estar fazendo que as nossas taxas de ocupação aumentassem substancialmente. Pois é, a turma vai conhecendo Minas Gerais, tendo aquele caminho para ir tanto quem é da capital conhecer o interior de Minas, quem é do interior de Minas vir para a capital. Isso é um movimento que pode melhorar bastante, né, a questão do turismo. Você recentemente fez um artigo no jornal MG Turismo, que eu achei super interessante, sobre a Feira Hippie de Belo Horizonte. E você destacava, né, são 3.000 expositores, produtos de mais de 17 setores. Os expositores sofreram bastante durante a pandemia. Houve um fechamento. A gente até tem um registro familiar. Minha esposa, ela foi na feira no último dia antes do fechamento, onde já se tinha o medo de fechar, de repente fechou. E depois ela teve contato, a gente teve contato, porque a gente estava numa reforma em casa, aquelas coisas, mudança, decorando as coisas, tem de tudo, né? E a gente fez o contato, a turma já estava no online, vendendo no online, fazendo ali pelo Instagram, a turma foi se virando. E o que a gente percebe agora é que a feira está um pouco vazia ainda não está latente como era. A feira voltou, mas a feira não está ainda com aquela força toda. Você acha que de repente pode ter um incentivo maior do poder público, sabendo que a Feira Hippie atrai tantos turistas, de melhorias mesmo, de situações para melhorar esses comerciantes que muitas vezes vêm de fora, têm as dificuldades enormes para empreender ali. Você acha que falta agora um olhar do poder público para isso? Com certeza. Eu acho que a prefeitura, no caso, poderia sim subsidiar ou auxiliar de alguma forma, ou incentivar com uma publicidade maior da feira. O que acontece com a feira é o que aconteceu, por exemplo, com os colaboradores do turismo. As pessoas
buscaram outras ocupações, que eu acho que foi o caso dos expositores da Feira Hippie. São 2 anos. Eu acho que muitos até entenderam, pelo que eu percebo assim, eu acho que muitos entenderam até que dava para tirar ali um dinheiro maior trabalhando online, fazendo as entregas, do que tendo aquele custo de ir para a feira. Só que ele na feira é turismo para Belo Horizonte. Sim. Então, quer dizer, aí tem que se ter um entendimento de chegar para o expositor e falar: o que eu posso fazer para te ajudar? Sim. Então, talvez seja isso que você chama de subsidiar, né? Sim, sim, sim. A feira, por exemplo, é uma crítica construtiva que eu fiz. A gente não tem um site oficial da feira. A gente não tem um vídeo institucional. As pessoas do interior de Minas, os próprios mineiros, em muitas localidades, não sabem da existência da Feira Hippie. E a gente está falando de uma feira enorme, de números grandiosos, de um sem número de expositores, de setores, enfim. Pessoas de outros estados não conhecem a Feira Hippie, nem nunca ouviram falar. E você percebe, por exemplo, eu estive em Belém, Mercado do Peso em Belém é muito famoso, e eu vou te dizer que a Feira Hippie é muito maior e tem muito mais variedade do que o Mercado do Peso. E as pessoas não conhecem a Feira Hippie. Então, eu acho que um trabalho em cima da Feira Hippie para voltar, ou até o espaçamento que talvez muitas pessoas gostaram, né, que agora as barracas estão mais espaçadas, isso gera mais conforto. Enfim, trabalhar a Feira Hippie, que é uma joia da nossa cidade, da nossa cultura, né? Eu acho que isso seria muito interessante para a prefeitura, até porque movimenta a economia, né? Dá empregabilidade para as pessoas, tem empregos diretos e indiretos, gera imposto, uma série de fatores, e para o turismo é maravilhoso. Você tem uma feira desse tamanho, né? Desse tamanho, na cidade como Belo Horizonte, isso deveria ser muito divulgado. Sabe que uma coisa que a gente, quando conversa, você que é do turismo, deve muito, quando você vai para esses encontros aí nacionais, ou até internacionais, algumas pessoas perguntam de Belo Horizonte, mas quando você está em um lugar aqui fora, as pessoas falam aqui de Belo Horizonte, da nossa culinária, aí temos aí possibilidades enormes, um guia de restaurante sensacional, temos aí o futebol, o Cruzeiro, o Atlético, estão sempre disputando, Cruzeiro um pouco menos ultimamente, mas tem uma grande torcida e tal, e você tem aí vários caminhos. E a Feira Hippie está com certeza nesse manual aí se a gente fizer aqui um calendário para a pessoa visitar Belo Horizonte, um manual, vai estar o Tropeiro do Mineirão, vai estar a Feira Hippie, vai o Palácio das Artes, ou seja, esses espaços todos são exatamente usados até por quem vem aqui em Belo Horizonte para só fazer um turismo de negócios, ele vai acompanhar esse turismo também, né? Sim, sim, com certeza. O nosso Mercado Central, exato, nossa Praça da Liberdade. O que eu acho é que o mineiro não é bom de marketing. Então, eu acho que a gente poderia estar, sim, divulgando mais, acreditar no nosso produto, acreditar na Feira Hippie, acreditar no nosso Mercado Central, que também é maravilhoso, e nos nossos equipamentos turísticos aqui da cidade, para divulgar. Porque o turismo realmente é uma indústria limpa, uma indústria democrática, que envolve vários atores e por um custo pequeno. Se você for considerar o valor empregado para estímulo do turismo e também para estímulo de alguma indústria em específico, o turismo gera um retorno muito grande. Perfeito. Patrícia, a gente vai para o intervalo, mas na volta eu quero saber de você como é que está o custo hoje da hotelaria. A energia elétrica está lá no alto, a gasolina, ela atrapalha também o turismo, como é que é isso tudo? Contar um pouquinho de como que a turma está se organizando em meio à alta dos preços. A gente vai para o intervalo rapidinho aqui no Economia. E agora? Agora intervalo, já já.